Porque o problema não é só a separação, é que as pessoas se dizem nesses momentos de crise. Às vezes elas se magoam profundamente, elas tiram o assunto do baú assim, é muito complicado. E aí você se arrepende, às vezes as pessoas se arrependem, não quis falar isso, desculpa, mas tá dito, né? Foi escutado pelo outro, né? No momento de muita fragilidade. Como reduzir o sofrimento no fim de uma história de amor? Com toda a mágoa que envolve esse momento de um relacionamento, seja um casamento ou um namoro, não importa só o conteúdo do que se fala, mas a forma também. Essa que você ouviu aí é a Liliana Emparan. Ela é psicanalista e atende casais. Ela é a nossa convidada desta edição sobre o término de um relacionamento amoroso. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A boa comunicação não pode ser subestimada em um relacionamento. Ela é fundamental desde o começo até o fim de uma relação, para que mágoas maiores sejam evitadas. Mas a maior queixa dos casais é justamente a comunicação. De acordo com a Liliana Emparan, que há quase 20 anos atende casais em crise. Ela é psicanalista, doutora em psicologia clínica e coordenadora do projeto Ponte, de atendimento psicanalítico para imigrantes. Nessa conversa que você escuta a seguir, ela fala sobre como a solidão tem levado mais e mais gente à terapia de casal, como se a solidão fosse até maior quando se está junto. Ela diz que a maior queixa dos que procuram ajuda é que eles não são ouvidos. E fala sobre as diferentes fases do processo de uma separação. Ouve aí meu papo com ela. Liliana, super obrigada por ter topado bater esse papo hoje com o podcast da semana aqui da Gama. Obrigada eu também, pela oportunidade, né? Liliana, o fim de um relacionamento costuma ser uma fase em que geralmente as duas pessoas envolvidas na relação estão cheias de mágoa. E muitas vezes é nesse momento que elas falam as piores coisas, aquelas coisas que elas não falariam em outras circunstâncias. É possível fazer com que esse processo seja menos doloroso? É possível terminar um relacionamento bem? É uma pergunta difícil, porque depende muito dos envolvidos e da história desse casal. Mas é um momento que normalmente isso tem que acontecer, digamos assim, precisa passar por esse luto, né? Porque toda perda, final de relacionamento, é um luto, mesmo quando você quer, né? Um, os dois, enfim. As mágoas, eu acho que o que a gente tenta é moderar isso, né? Para que a pessoa possa, né? Enfim, ter um certo conteúdo ali de colocar para fora, mas um pouco cuidando as formas, né? Para que não seja uma coisa que extrapole, né, o civilizado, vamos dizer assim, né? Então é nisso que essa aqui é um pouco a minha função ali. E também que aos poucos também esse casal possa, ou esse casal possa resgatar também o que fez eles se unirem, né? Porque, enfim, as pessoas se conhecem, se gostam, têm um projeto em comum, de repente os caminhos enfim, as pessoas pegam outros caminhos, mas existiu isso na história desse casal, né? E você acha que a terapia de casal tem um estigma em torno dela? Ah, sim. Sim, porque as pessoas vêm com uma ideia de que a gente vai ou fazer eles separarem ou fazer eles ficarem juntos. E, na verdade, não é isso, né? O que está em jogo na terapia de casal é você tentar falar sobre o vínculo. Então, não vai se falar sobre a história de cada um especificamente, embora isso possa ocorrer eventualmente, né, tangencialmente, mas a gente vai falar do que se produz entre essas pessoas, que às vezes é muito particular o que se dá ali, né? Então a gente foca muito na comunicação, na história do casal, para que eles possam tomar, eles que vão tomar a decisão, né? Nunca é o terapeuta de casal. Mas o mais comum mesmo é que as pessoas cheguem nesse momento do fim, né? Do fim do amor, de uma crise muito grande que se encaminha para o fim. Sim, mas eu já atendi casais, por exemplo, que não se separaram, ou seja, chegaram à conclusão de que, apesar de todas as dificuldades que eram sérias, ainda assim valeria a pena se dar mais uma chance. Mas não é a maioria. Realmente as pessoas vêm porque já estão numa crise instalada há algum tempo, geralmente algum bom tempo, e elas querem ver como que elas vão fazer, né? Como que as consequências dessa decisão, né? Às vezes é um que decidiu, está comunicando para o outro, e aí
precisa entrar num acordo, né? Mas aí é mais comum, assim, que eles cheguem numa esperança de salvar, ou porque eles querem se fazer ouvidos, né? Eu fico pensando, assim, que tem muita dificuldade de comunicação numa crise de casamento. Então, se as pessoas têm uma noção de que é um jeito de... As pessoas querem se fazer ouvidos, mas não querem ouvir, talvez. Verdade. E como é que fica isso nesse momento, quando eles chegam no teu consultório? Tem muito isso, né? Acho que uma das maiores queixas, né, para casais é a questão da comunicação. Uma comunicação que eu digo, você realmente ouvir o que o outro quer dizer, né? Porque a maior parte dos casais fala, eu já sei o que ela vai dizer, eu já sei o que ele vai dizer, enfim, ou se são um casal, dois eles, ou dois elas, tanto faz. Mas, digamos assim, é como que você já imagina, já antecipa o que o outro vai dizer. Isso mata a comunicação, porque você literalmente passa a não ouvir mais o que o outro quer dizer de novo, de diferente, no conteúdo ou na forma. Então, restabelecer isso é muito importante, né, que eles possam se ouvir. E é isso, às vezes um já tomou a decisão há muito tempo, comunicou, outro não viu, ou vai comunicar naquele momento, enfim, fala, não, realmente eu acho que não vale a pena continuar. Mesmo assim, acho que vale a pena cuidar desse processo, como se fosse um ritual de despedida, no momento em que você volta a lembrar dessa história, dos momentos bons e os momentos ruins, e se pensa como que vai ser a vida pós-separação, que não é uma vida, nunca é fácil, porque há, às vezes, bens materiais, às vezes tem filhos em comum, tem histórias, às vezes tem trabalho em comum, então tem muitas decisões a serem tomadas, e isso, se puder ser cuidado, é muito melhor, né? Você não sai, enfim, tão abalado disso, né? Você consegue ainda ter algum tipo de conversa com essa pessoa que às vezes te acompanhou durante muito tempo, né? E como é que é possível organizar, então, um término de casamento, assim? Te ouvindo, né, sobre essas coisas que você listou, são muitas fases, muitas coisas. Tem uma parte burocrática, tem uma parte prática. A terapia de casal, ela ajuda nisso também, nessa organização? Eu acho que sim. Na verdade, eu sempre me coloco à disposição de ouvir o que o casal vai trazer como conteúdo, né? Não tem, assim, uma proposta muito diretiva. Embora tenha assuntos que eu já sei que vão surgir e a gente vai ter que cuidar. Os filhos é um assunto, a questão financeira é outra, moradia, tal. Mas, às vezes, o casal se dispõe a conversar um pouco mais, a tentar um pouco, não sabem se vai, né, se a relação vai continuar, mas a que esse tempo se prolongue alguns meses, por exemplo, e que a gente possa conversar melhor, isso é muito bom. Que aí a gente consegue resgatar como eles se conheceram, a história, o que eles tinham em comum, quando começaram, né, os problemas, um pouco da história de cada um ali, aquilo que se repete nessa relação, que já vem da família de origem, aquilo que é novo, os desacordos, os acordos. Então, acaba sendo muito rico. E eu acho que esse processo, que é um processo de luto e de elaboração, eu acho que é importante para a vida, independentemente se casal vai ficar juntos ou não. E você acha que, pela sua experiência, né, os casais que te procuram, tem um que está mais afim de fazer a terapia e o outro que não está tão afim assim? Como é que você lida com isso? Geralmente é assim, é muito comum, é muito difícil um casal vir os dois, nós querendo fazer terapia de casal. Geralmente um liga e fala, eu vou tentar convencer X ou Y, né? Eu acho que esse processo é muito importante, porque a pessoa tem que vir querendo vir. O que eu proponho é marcar uma sessão para eles virem me conhecer, enfim, ver seu caso, e aí tomar uma decisão. Mas no limite, se outro não quiser, não tem como, né, ter uma terapia de casal. Tem um tempo assim que é mais longo do que numa terapia individual, então é isso, você está colocando ali muita energia. Não é fácil sair da sua casa, não é fácil escutar as suas dores, não é fácil escutar o outro, se abrir diante do estranho, né? Então, eu acho que a pessoa precisa querer fazer isso, né? E você já deu a dica aí de que a situação dos filhos é uma das chaves, né? No caso dessas famílias que têm filhos, como é que se comunica aos filhos sobre o término? Tem como fazer com que eles vivam esse
processo também de uma forma menos dolorida, menos difícil? Sim, acho que depende muito da idade, claro. Tem filhos que já sabem, então quando os pais comunicam, eles falam o clássico, nós já sabíamos, né? Ou eu já sabia, né? Enfim, as crianças, adolescentes, eles são muito perceptivos, né? Dessa dinâmica que se produz, né? Que não somente as falas, o que se produz quando chega, o que se produz na hora do jantar, né? O que se produz com uma porta que bate, enfim, com alguém que vai embora. Então, eles vão percebendo isso, né? E, enfim, e aí muitas vezes uma notícia já sabida, outras vezes não. Né? Algumas crianças se surpreendem, choram, ficam mal, elas ficam, na verdade, muito inseguras em relação ao amor, né? As funções ali. Mas espera aí, como se fala assim, meu pai, minha mãe vão continuar sendo meus pais, posso ver, eu vou ter que morar com outro, eu vou ter um quarto na casa de um outro, como que vai ser minha vida, afinal, né? Porque eles, imagina, assim, o que eles conhecem é essa vida, em geral, em família. Então, é uma grande novidade. Eu acho que é muito importante que o casal possa falar junto, de preferência, né? Claro, né? Eu acho que, assim, pensar um pouco nas palavras, na forma, né, garantir isso para a criança que eles vão continuar amando, né, que eles sempre vão ser os pais e que eles querem continuar vendo esse filho, essa filha ou esses filhos. Isso é muito comum. E só acrescentando, acho que um dos maiores clássicos, assim, é muito difícil. Tem casais que não estavam muito prontos, vamos dizer assim, para ter filhos. Se é que existe a possibilidade de você estar pronto para algo assim, né? Não tem receita, não tem manual. Mas, digamos assim, eles não tinham muita ideia das consequências desse desejo de parentalidade, né? Que você constrói esse lugar, você não nasce pai nem mãe, né? Então, é uma coisa a ser construída. E ela traz consequências na sua vida, no casamento, no trabalho, na sua vida prática, vamos dizer assim, mas também nos afetos, né? Você tem que cuidar de um outro, isso não é muito fácil, né? Às vezes a gente precisa de muitos cuidados e fica muito difícil você ainda ter que cuidar de um outro. Então, é muito comum os casais falarem sobre isso, ou que já na gravidez a coisa começou a ficar complicada, ou infelizmente depois do parto, uma depressão pós-parto, um afastamento do casal, uma dificuldade para lidar com o sono, com os cuidados, né, com a licença, maternidade, paternidade. Às vezes a família não tem rede. Isso é muito comum com migrantes, sejam migrantes internos ou sejam migrantes externos, imigrantes, né? Não ter essa rede. Então, o fato de não ter a rede é algo que complica muito o meio de campo, assim, né? Dificulta muito, né? Essa construção. Acaba trazendo também problemas entre o casal, né? Sim, porque aí começam as discussões, nunca nada é muito equitativo na vida, nada é muito justo, digamos, eu fiquei 5 horas, eu troquei 3 vezes, né? E aí, assim, como ainda resgatar essa história do casal, né? Nesse momento que você está muito ligado, muito focado nesse serzinho ali, que é hiperdemandante, né? Sejam filhos, sejam 2, sejam gêmeos, não importa. É difícil, né? Não é fácil você reencaixar e voltar a viver. Então, é bastante comum. Tem um desgaste, às vezes, também de relações longas, que vão tendo desgastes, ou por traições, chamadas traições ou não. Mas, assim, bastante comum a questão dos filhos, né? Vem muito isso. Ou mudança de vida, por exemplo, um casal que resolve morar em outro lugar, e por trabalho ou não. Isso é um projeto de um, nem sempre é o projeto dos dois. Aí tem os lutos de ficar fora da cidade ou da família. Então, são temas assim bastante comuns, trazidos como queixas, né, de casais. Essa é uma área bastante da sua especialidade, né? Dos migrantes, os imigrantes. E você percebe uma diferença muito grande entre as pessoas que são daqui, do lugar, e das pessoas que vêm para cá, né, em suas crises de casamento, de relacionamento? Sim, sim. A questão da migração é um tema muito caro. Eu sou migrante também, né? Moro aqui no Brasil há muitos anos e tenho um projeto, né, para atendimento gratuito de migrantes e refugiados, né? Pessoas assim em situação de vulnerabilidade. Isso acabou me levando, né, para receber às vezes muitos casais interculturais
ou casais que vão morar algum tempo no Brasil, ou casais que isso, né? Um nasce em outro lugar, vem no Brasil, ou vice-versa, né? O que acontece entre o casal, né? Entre o casal intercultural migrante? Se produz algo que a gente chama de uma certa aliança, né? Quando, por exemplo, você tem que estabelecer uma aliança quando você está em um território estrangeiro, né? Como dizer, bom, nós dois aqui nos conhecemos, vamos nos apoiar um ou outro, porque um dos dois ou os dois não conhecemos muito bem esse lugar. Isso acaba criando um certo pacto entre esse casal. E às vezes esse pacto, ele pode ser um sufoco, vamos dizer assim, porque amarra demais, né? Às vezes não permite uma certa liberdade, ou às vezes pode ser muito bom, porque estabelece um apoio, uma confiança entre um e o outro. Mas desfazer isso, né? Você sentir que os caminhos, né, ficaram um pouco diferentes, né? Pensa, dois estrangeiros que vieram no Brasil, não conhecem ninguém. Um vai se apoiar muito no outro. Podem acontecer crises entre o casal, é bastante comum, justamente por ficar longe do país, longe da família. Aí como que faz se esse casal se separar, né? Fica muito difícil para eles continuarem a vida, né? Porque isso, um é referência do outro. Então, é bastante comum esse tipo de crise também, né? Ele não podia ter feito isso comigo, ela não podia, eu estava contando, afinal eu vim junto, como que a gente faz, né? Então, são momentos muito delicados, são momentos bastante complicados, assim, às vezes a língua é o que eles têm em comum, uma história de vida, sei lá, gastronomia, alimentação. Então, tudo isso faz com que o casal se una, mas isso não é garantia, né, de permanência, né? Não é uma salvaguarda ali. Então, aí a crise pode acontecer, e aí acho que o trabalho é que esse casal possa tomar algumas decisões, mas é muito difícil. Por exemplo, o casal tem filhos aqui, como que faz, né? Um volta para o país de origem, permanece no Brasil, né? Se era um tempo que eles iam ficar, enfim, complica um pouco mais, digamos, situações que já estavam postas, né? Justamente por essa questão da interculturalidade. E o que é mais comum nesses casos, assim, quando eles terminam, têm filhos? É comum mais comum pelo que você vê nos pacientes, que a pessoa fique em função da família aqui, mesmo que o sentido de estar aqui maior já tenha terminado, ou é mais comum que vá e fique para lá e para cá? Os filhos fiquem para lá e para cá? É muito caso a caso. Por que digo que é caso a caso? Sempre a clínica é caso a caso, mas nesse caso específico mais ainda, porque depende se o casal ia se radicar aqui, né? Ou seja, ele ia permanecer e era uma decisão, não, nós vamos migrar e vamos morar na Suécia, qualquer lugar. Então é uma decisão X. Agora, quando a pessoa ela vai ficar um tempo, muitas vezes ela vai segurando, né? Bom, peraí, vamos ficar, eu sei que está difícil, mas daqui a 2, 3 anos a gente volta. Agora, podem acontecer situações de rompimento e recasamentos. Isso também não é raro, né? Então, ali a coisa fica muito mais complicada, porque é isso, você faz como? Você vai construir outra família, então você vai se estabelecer definitivamente aqui, né? Você vai passar a morar no Brasil, por exemplo, ou a morar fora. Então, como fazer tudo isso? As mágoas, elas aumentam bastante, porque isso, o casal, ele faz uma aposta de mudar de vida, sempre a gente faz uma aposta de mudar de vida, mas nesse caso, mudar de vida em outro espaço, com todos os ganhos e perdas que tem. Então, é muito comum se sentir traído, independentemente se acontece alguma traição clássica, vamos dizer assim, a pessoa se sente abandonada, né? A gente combinou, né? E agora você está descombinando, vamos dizer assim, é bastante complexo, assim. E aí a gente precisa trabalhar com tudo isso, né? E ver como é na prática, né? Vamos dizer, como que era, se queriam ficar, não queriam ficar, um queria, outro não. É um trabalho de acompanhamento mesmo, entendendo essa particularidade da migração, que não é qualquer coisa na vida dos sujeitos, né? E pela sua experiência, desde que você começou na clínica, você percebe que os motivos que levam um casal a se separar mudou? Ou eles são mais ou menos os mesmos? Assim, tem alguma coisa do nosso tempo que chama atenção? A gente teve uma mudança tão grande no comportamento, né? A tecnologia trouxe tanta coisa. Fiquei pensando se de repente isso de alguma maneira pesa também nessa fase
de crise de um relacionamento. Acho ótima a sua pergunta, Isabelle. Realmente tem alguns temas clássicos, questão da sexualidade, da comunicação, mas eu acho que a gente está vivendo um pouco a questão da solidão, né? Então, é um paradoxo, né? Então, você está com alguém que você escolheu, né? Mais ou menos, ou sim, mas você se sente só. As pessoas têm falado muito sobre isso, né? Então, é muito comum escutar, né? Cada um fica no computador, no laptop, no celular, reuniões intermináveis, trabalhos exaustivos, finais de semana cheios de, às vezes, de atividades, mas com falta de contato, falta de qualidade de contato. Por isso, muito estímulo, muita relação, às vezes, superficial, né? Muita demanda das redes sociais e, às vezes, pouco contato presencial, a falta de intimidade, que não tem só a ver com a questão sexual. Eu acho que é isso, né? Você poder aprofundar e falar realmente sobre o que você sente e não se ligar somente na imagem, que acho que nós estamos numa época muito, muito esvaziada de conteúdo, muito da imagem, né? Daquilo que você vai mostrar, daquilo que você parece ser. E isso provoca um estranhamento absurdo, né? Com alguém que está do seu lado no dia a dia, por exemplo, e sente que você está esquisito, né? Você parece que deixou de ser quem você é. Enfim, então eu acho que isso sim são fenômenos mais comuns da nossa contemporaneidade, né? Coisas que sempre existem, né? Porque a gente já falou sobre cuidado, sobrevivência, comunicação, sexualidade, mas eu acho que com essa pitada ali da influência do digital, do virtual, do que é real e não é, do superficial, do íntimo, do público, né? Todas essas questões que estão sendo muito questionadas, né? Colocadas para a gente repensar. Isso provoca, sim, bom, a questão de você rediscutir, por exemplo, coisas muito afiançadas e tradicionais. Falar sobre relação aberta, sobre trisal, eram coisas que sempre existiram, mas não tinham esses nomes, não se falava tão abertamente. Né? Então, tudo isso acho que vai provocando, né? Enfim, a transexualidade, muitos fenômenos, né? Muitas questões para as pessoas lidarem, né? E essas coisas que você falou, né? O trisal, o relacionamento aberto, isso são coisas que estão chegando também na clínica? Estão chegando e às vezes provocam estranhamento em algum um dos dois. Tipo, não estou te reconhecendo, você mudou, a gente, como você falasse, a gente fez outro tipo de pacto, outro tipo de aliança, claro que isso é inconsciente, essa aliança, né? Não é assinar nada ali, e agora você está mudando as regras do jogo. Então é muito difícil, né, você se reconhecer e reconhecer esse outro que pode estar mudado, pode ter repensado a relação, né? Pode ter querer mudar um monte de coisas na vida e propor isso, por exemplo, para ser discutido. E o outro não suportar, né? Achar que não quero, né? Não quero jogar esse jogo, né? E qual é o trabalho que é feito aí? Eu acho que teria que repactuar a relação, digamos, primeiro que isso, né? Se você está pensando em abrir a relação, por exemplo, tem que ser uma coisa que os dois estejam de acordo, evidentemente, senão aí teria um afastamento, uma separação ou uma repactuação. E aí precisa ver se o outro quer, né? Então precisa se conversar sobre isso e chegar à conclusão de que aquilo que uniu aquele casamento, aquela relação que se tinha, seja lá qual for, mudou. E aí as pessoas mudaram, né? Será que a gente sequer, né, se apaixonaria? Muito comum os casais falarem isso. Será que a gente se apaixonaria hoje de novo? Não sei. Eu não sei se eu te conhecesse hoje, se eu ia gostar de você agora. Então tem que ver isso, né? O que fez você se aproximar desse outro, amar esse outro, e se ainda está valendo, né? Talvez a chave esteja aí, né? Você falou isso, eu lembrei de uma frase que é super clichê de filme, que é assim, não, nós crescemos em direções opostas. Mas é meio isso, né? Quando chega nesse ponto. Muitos falam, meu caminho se bifurcou. Eu escutei muito isso. A gente tinha um caminho único, que isso também não é verdade, totalmente verdade, mas essa sensação simbólica, né, de que você está andando numa trilha junto com o outro, de repente se bifurcou. E isso é muito comum. E você vê como o próprio cinema traz muitas coisas para a gente pensar, né? Tem aquele famoso filme Anatomia de uma Queda, que fala muito sobre os conflitos de uma relação que justamente um imigrante, vidas passadas, que era isso, né? Um casal
se conheceu na infância, né? Duas crianças ali, mudaram de vida, né? Migrou e aí se reencontram. E será que eles são os mesmos? Será que eles querem a mesma coisa que há tantos anos atrás? A gente muda muito, né? Tem coisas que permanecem, eu acho, mas tem coisas que mudam muito. E essas condições de mudança de vida podem provocar rompimentos. Você sabe que teve uma coisa mais forte que eu acho que você falou aqui hoje, foi essa descrição que você fez sobre esse estado de solidão. Acho que para quem ouviu vai soar como um alerta, assim, porque realmente a descrição de um cotidiano, né, em que tá todo mundo muito no computador, muito no celular, e aí um fim de semana super cheio, milhões de atividades, tem que encontrar fulano, ciclano no aniversário, almoço, cinema, show... Ninguém para, né? Eu acho que é para todos os casais, seja de outras classes sociais também, né? Às vezes é isso, é uma vida muito dura, muitas horas de trabalho, às vezes você tem que trabalhar final de semana, ou porque você levou o trabalho para casa, ou porque você foi demandado. Então é isso, né? Uma vida a dois, no qual os dois se sentem sós. Né? Então, a ideia que era você estar com o outro, né? Estar junto com o outro, se cuidar, se apoiar, ela não acontece muito na prática. A sensação é muito ruim, né? E você se sente sozinho, assim, mesmo estando com o outro. O próprio desamparo, né? Você vive uma situação profunda de desamparo, né? Mas então, tem algum jeito de quando você entra nessa, vamos dizer, máquina de moer carne, de moer gente, de você... se lembrar e não se entregar tanto para esse esquema do mundo de hoje, corrido e enclausurador em nós mesmos, e conseguir olhar para o outro antes que chegue num ponto que não tem mais jeito? Infelizmente está valendo, conselhos eu não gosto muito porque acho que não serve, né? Mas enfim, vale a pena a gente sempre ter algum tempo um para o outro, resgatar essas coisas que a gente fala, né? De ter um tempo, não precisa sair fora, né? Se você puder sair com outro é ótimo, mas se você não puder viajar, não puder sair, eu acho que ter um tempo do casal, assim, que você não precisa ser para discutir a relação, é para você estar com o outro, e aí você vê como você se sente com o outro, sei lá, tomando café da manhã com o outro, sei lá, vai andar, dar uma volta no quarteirão, assistir um filme, será que você se sente bem compartilhando esse tempo com esse outro? Ou você fica incomodado até fisicamente, a respiração do outro né? Porque é isso, se você for percebendo isso, acho que é legal você procurar ou ver o que está acontecendo e discutir com o outro ali, ou procurar ajuda, porque são sinais de que tem alguma coisa que não está tão legal, mas não é uma tragédia. Um relacionamento é difícil, ele passa por altos e baixos. Então você pode cuidar disso para evitar, digamos, uma crise grande. Porque o problema não é só a separação, é o que as pessoas se dizem nesses momentos de crise. Às vezes elas se magoam profundamente, elas tiram o assunto do baú assim, sabe? E uma coisa assim, um conteúdo com uma forma não cuidada, né? Acho que eu já disse isso. Isso pode magoar demais o outro, assim. Você mexe na ferida, o outro fica ali com uma ferida aberta, né? É muito complicado. E aí você se arrepende, às vezes as pessoas se arrependem, não, eu não quis falar isso, desculpa, mas está dito, né? Foi escutado pelo outro, né? No momento de muita fragilidade. O fim de um relacionamento tem muitas fases, né? É assim... Sim, tem isso. Às vezes você fala, no momento de impulsividade, eu não quero mais, né? Mas não é uma decisão, porque a decisão, ela pode esperar, não é um impulso, né? Não quero mais, eu vou embora. Não, é uma coisa que você vai constatando. Realmente não está legal, acho que a gente precisa conversar sobre isso, vamos tentar tal coisa, acho que eu estou trabalhando demais, acho que a gente não está tendo tempo de conversar, a gente está muito afastado, a gente não se beija mais, sei lá. E aí você vai fazendo algo para tentar reparar isso. Agora, você pode ir começando a constatar que não tem muito mais jeito. E aí você começa a pensar, então, eu sempre falo assim, pensa na vida pós-separação. Você consegue se imaginar no dia posterior? Quando um dos dois foi embora, não sei como que vocês vão resolver isso, tem casais que moram juntos um tempo até resolver. Como que é? É melhor? Seria melhor para você essa vida sem estar com outro, né? Mas e aí, como que é, né? Como que seriam, por exemplo, visitas de filhos, né? Então, acho que você tem que fazer esse filme na sua cabeça, né? Imaginar essa vida pós
E aí você vê se você banca isso. Porque se separar é muita responsabilidade, a vida não vai ser fácil depois. Não é que você se livrou do problema e acabou, você vai ter outros problemas. Sempre você vai ter problemas. E uma coisa de ter certeza de que é o fim, deve ser difícil também, né? Porque de repente você tem certeza, você acaba e depois você fala, talvez não fosse. Tem casais que têm recaídas, as chamadas recaídas, mas é isso, né? É uma certeza, digo assim, uma decisão de um adulto que vai bancar as consequências de decidir qualquer coisa. E essa decisão tem a ver com o desejo, né? Então, meu desejo, eu não quero mais, né? Não é uma vontade, assim, um capricho, é um desejo no qual eu assumo um certo cuidado com esse outro. Eu não quero mais essa vida, mas, né, por exemplo, eles vão continuar sendo pais, eles vão continuar tendo responsabilidade, às vezes, sei lá, as famílias se conheciam, têm amizade com cunhados, ex-cunhados, ex-cunhadas, são padrinhos de alguém. Então, esse rompimento ele é muito difícil, nunca mais, né, a gente vai se encontrar pela vida, tal. Nunca mais a gente vai ser um casal. Mas tem vínculos ali, né? E eu acho que a maturidade é isso, você bancar a sua decisão de um jeito cuidadoso. Liliana, adorei o nosso papo. Foi muito bom ter você no podcast. Obrigada, viu, pela oportunidade, Isabela. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto quente do mundo de hoje. A gente tem, inclusive, alguns podcasts que falam sobre a crise num relacionamento. A gente entrevistou a psicanalista Fernanda Lopes, que fala sobre a importância de não fazer dos filhos um escudo nas brigas de uma separação. E com a advogada especialista em direito de família e sucessões, a Cibele Tucci, sobre a dissolução dos vínculos estabelecidos pelo casal e de como a mediação pode ser importante nesse momento. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!